Explicações do Apocalipse, capítulo 3. Carta à Igreja de Sardes. Sardes significa cântico de alegria, ou a que permanece, ou ainda o escape do remanescente. Realmente havia pouca fé verdadeira ainda presente após séculos de apostasia e perseguição. Mas um remanescente escapou, por assim dizer, e deu início a uma carreira de vida espiritual renovada. Mas a nova vida que havia começado, tão promissora, logo se tornou debilitada e estava prestes a morrer. A carta à igreja de Sardes respira o espírito de morte, de aparência sem realidade, promessa sem cumprimento, exterior demonstração da força traída pela falta de vigilância e descuidada confiança. A cidade de Sardes foi construída sobre uma rocha estratificada. Ficava numa elevação de 500 metros. Mais tarde, ela se tornou capital do reino da Lídia, um dos reinos mais ricos do mundo antigo. Crê-se que foi em Sardes que teve início o uso da moeda cunhada. Havia apenas uma entrada para a cidade, e esta podia facilmente ser guardada. Em virtude do excesso de confiança, entretanto, durante o reinado de Creso, a cidade de Sardes foi capturada por Ciro em 459 a.C. Um dos soldados de Ciro escalou a rocha numa noite escura, quando os guardas não estavam vigiando. Entrando na cidade, ele abriu as portas para os persas. O mesmo se repetiu nos dias de Antíoco III, o Grande, em 213 a.C. A cidade tinha pouco ou nenhuma importância no período romano. Sua glória estava toda no passado. Havia pouco, sem dúvida, o que elogiar. Quando João escreveu em 95 depois de Cristo, Sardes estava vivendo principalmente de seu glorioso passado. As poucas coisas ainda vivas pareciam prestes a morrer. Mesmo em Sardes, porém, havia uns poucos que não haviam contaminado os seus vestidos, as suas vestimentas, o seu caráter. E Apocalipse 3, versículo 1 diz: tens nome que vives e estás morto. Como a própria cidade de Sardes, a igreja que existia ali havia começado com grande promessa, mas suas pretensões eram injustificadas. Igreja ou pessoa alguma pode viver de reputação passada. Não importa qual tenha sido essa reputação. E Cristo dá um conselho: sê vigilante e arrepende-te. Um cristão não ousa ter excesso de confiança. Deve pensar que o que cuida estar em pé, olhe, não caia. Com todo artifício e engano, Satanás está procurando levar cativas as almas. Muitos estão hoje dormindo como estavam os discípulos. Não estão vigiando e orando
para não entrarem em tentação. Aplicando esta mensagem ao período da Reforma, os que lideraram a Reforma eram homens de vigorosa consagração, mas seus seguidores, supondo que todas as batalhas já haviam sido ganhas, acomodaram-se em religião organizada. Grandes movimentos iniciados por homens como Lutero e Knox tornaram-se meras religiões do Estado. Mas Deus não esqueceu o seu povo. Mesmo no período de Sardes, alguns dos maiores eventos da história estavam ocorrendo naquele tempo. E a promessa que Deus dá é: ao fiel remanescente em Sardes, Deus diz: comigo andarão de branco. Branco é símbolo de pureza e justiça. Em Apocalipse 3, versículo 5, encontra-se uma das mais belas promessas da palavra de Deus: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Que promessa maravilhosa! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Carta à Igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. O nome da cidade deriva de Átalo II. A intenção de seu fundador era torná-la centro da civilização grego-asiática e um meio de espalhar a língua e os costumes gregos nas partes ocidentais da Lídia e na Frígia. Foi uma cidade missionária desde o início. Filadélfia estava localizada à entrada do belo vale de Hermo, sendo, por assim dizer, a chave ou porta para esta fértil área. A cidade estava sujeita a frequentes terremotos e a população vivia sempre temendo tragédias. Foi quase totalmente destruída no ano 17 depois de Cristo. Cristo louva os crentes de Filadélfia por poderem receber a aprovação daquele que é santo. Cristo não apresentou nenhuma reprovação a esta igreja. Filadélfia representa esse período da igreja que foi introduzido pela pregação dos irmãos Wesley e uma multidão de outros. Este movimento evangélico tornou-se o prelúdio da era das missões modernas, que vieram com o alvorecer do século XVIII. A igreja desse período, o Senhor disse: diante de ti pus uma porta aberta. Abriu a porta para a atividade missionária praticamente em todas as partes do mundo. Uma grande e eficaz porta se me abriu, disse Paulo. Duas grandes revoluções políticas, uma na América em 1776, a outra na França em 1789, afetaram tremendamente o pensamento do mundo, que subitamente começou a abrir-se para o Evangelho. Guilherme Carey foi para a Índia em 1793, Roberto Morrison para a China em 1807 e em 1817 Roberto Moffat foi para a África.
seguido de David Livingstone em 1841. A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira começou a funcionar em 1804 e a Americana em 1816. O movimento de escolas dominicais começou por volta desse tempo. Estes foram os inícios de um grande programa missionário que devia levar o Evangelho eterno a toda nação e tribo e língua e povo. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. O período de Filadélfia culminou com o grande movimento do segundo advento no século XIX. Através do estudo de Daniel e Apocalipse e a interpretação da própria profecia de Cristo, veio à cristandade uma profunda convicção de que a volta de Cristo estava próxima. O notável dia escuro de 19 de maio de 1780 e o fenômeno da queda das estrelas em 1833 foram reconhecidos como direto cumprimento de profecia e como indicadores do iminente aparecimento do Senhor. O período profético dos 1260 dias, como relacionado com o anticristo, e os 2300 dias relacionados com a mensagem do juízo, recebem particular atenção. Proferiram-se conferências proféticas e estas deram impulso a uma das maiores eras da pregação desde os dias dos apóstolos. Lado a lado com o reavivamento no estudo das profecias, veio o progresso na investigação científica. A isso seguiu-se uma era de invenções e o mundo pareceu despertar de súbito e dar um salto. Primeiro sobre rodas, depois com asas. Novos métodos de transporte e comunicação vieram à existência para tornar possível levar o Evangelho a todo mundo nesta geração. A obra de Deus encerrar-se-á no poder do Espírito Santo, que é o poder do divino amor. E quando o Evangelho tiver ido a todo mundo, virá o fim. A esta igreja veio a mensagem: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Não deixeis que pessoa alguma, ou atividade, ou propriedade, ou negócios, ou ambições, ou ansiedade te privem da tua coroa. A tônica do Apocalipse é o segundo advento. E nesta epístola, Cristo promete que o fiel que perseverar será guardado na hora da tentação universal que virá sobre todo o mundo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O Senhor logo vem. Carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia significa julgamento do povo, ou povo justo, ou povo justificado. Esta cidade foi construída por Antíoco II entre 261 e 246 a.C. e recebeu este nome em honra de sua esposa, Laodice, a quem é feita referência em Daniel, capítulo 11, versículo 6. Esta é a última das 7 igrejas e
cobre este período da história da igreja em que nosso celestial sumo sacerdote estará levando a cabo o seu ministério de juízo logo antes de sua volta em glória. A graça é a fonte, o sangue, o meio, a fé, o método pelo qual nos apropriamos da graça. Nós a mostramos pelas obras. Boas obras jamais podem produzir justificação, mas a justificação é revelada pelas obras. Situada a cerca de 80 quilômetros de Filadélfia e 10 de Colossos, ficava na junção de duas importantes estradas. Era uma cidade de riquezas, com grandes mercados, um grande estabelecimento de câmbio e grandes interesses fabris. Laodiceia era uma cidade com preeminentes recursos de saúde no Império Grego-Romano. Banhos termais e fontes minerais atraíam muitos visitantes da Europa e da Ásia. Uma importante escola de medicina estava situada no templo de Caru, um dentre uns 200 templos no mundo antigo dedicado a Esculápio, o deus grego da medicina. Paulo provavelmente escreveu uma carta aos Laodicenses, Colossenses 4, versículo 13 até o 16. Mas esta carta se perdeu, não fazendo por isso parte do Novo Testamento. Um importante concílio da igreja, conhecido como Concílio de Laodiceia, realizou-se nesta cidade, cerca de metade do quarto século, com a presença de 32 bispos, cujo em um dos itens especiais da agenda era a organização do cânon das Escrituras, ou seleção dos livros que comporiam a Bíblia. Nada havia que elogiar em Laodiceia, pois esta igreja havia absorvido o orgulhoso espírito do mundo ao seu redor, e seu povo estava em perigo espiritual. Isto exigia repreensão da parte do Senhor. Então ele diz: és morno. Cristo vê esta última igreja como miserável, pobre, cega, nua. No entanto, é interessante notar, ela possuía tudo para revelar uma boa aparência. Era ortodoxa, mas estava morta. É impossível ser um cristão fervoroso, animoso, sem o fogo da fé de Jesus. Os banhos mornos de Laodiceia, nem frio nem quente, eram um símbolo trágico dos cristãos professos que estariam vivendo logo antes da volta de Jesus. Possuem toda forma exterior de comprovada cultura e, todavia, são mostrados como miseráveis, pobres, cegos e nus. E esta situação prevalece justo no tempo em que o Senhor está para voltar. Mas Cristo diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo e vestidos brancos para que te vistas.
a parábola de Cristo do homem que não possuía vestes nupciais é um vívido quadro desta última igreja. E unjas os teus olhos com colírio, para que vejas, diz o Senhor. O Senhor repreende aqueles a quem ama, mas se recusarmos a sua repreensão, teremos dele de ser separado. A salvação é sempre uma questão pessoal. Como indivíduos, temos de ouvir sua voz e deixá-lo entrar. Quando soar a 7ª trombeta e os reinos do mundo vierem a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, estará para sempre solucionada a questão da propriedade deste mundo. No Calvário, Cristo derrotou o diabo e reconciliou o mundo com Deus. Amém. Deus seja louvado. O Senhor logo virá. Prepara-te e reforma-te.